Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Enfermagem. Estamos discutindo juntos aqui o conteúdo da disciplina Gestão em Saúde. Nesta aula nós vamos abordar o item 6 do seu material, falando ainda sobre dimensionamento de enfermagem. É um assunto extenso, mas bastante importante, por isso está fragmentado. E essa é a terceira parte sobre o dimensionamento de enfermagem. Vamos lá evoluir mais algumas questões. Estamos falando especificamente sobre a Resolução 543 de 2017 e nesta aula nós vamos falar sobre os passos ou passo a passo mais orientados e básicos para o cálculo de uma unidade de internação em relação ao dimensionamento de enfermagem. Vamos lá? Bem bacana esse processo de passo a passo. É importante que a gente entenda o seguinte: o dimensionamento de enfermagem, se ele for feito de maneira errada, super ou muito baixo, acima do mínimo que for estabelecido, ele pode trazer prejuízos, ok? Prejuízos tanto para a equipe quanto prejuízos, por exemplo, para a instituição. Então aqui como exemplo, se a gente tiver um superdimensionamento, um excesso de profissionais nessa carga de trabalho, literalmente, isso vai aumentar muito o custo da instituição, ok? E quando aumenta o custo da instituição, é óbvio que isso vai acarretar uma carga de folha de trabalho, folha de pagamento muito alta para a instituição, encargos trabalhistas, tributos e também vai aumentar de maneira muito expressiva. E como estamos falando de um serviço de saúde, é óbvio que se a gente aumentar o custo com profissionais, óbvio que vai faltar literalmente financiamento para materiais e equipamentos. É simples essa dinâmica de entendimento, ok? Então é óbvio que se tiver muito além do que o mínimo, mas superdimensionado mesmo, superestimado, vai trazer bastante prejuízo para a instituição. Por outro lado, se tiver subdimensionado, está muito abaixo do mínimo de quantidade de profissionais necessárias, isso também vai acarretar prejuízo, mas agora para os profissionais. Vai trazer muita sobrecarga de trabalho, vai diminuir a eficácia no desenvolvimento das atividades e vai ter perda na qualidade do atendimento de saúde e também de enfermagem. Isso vai fazer com que aconteçam mais erros dos procedimentos, aconteçam mais, literalmente, erros também na terapêutica, também vai favorecer acontecer mais acidentes de trabalho e isso vai impactar também a instituição de maneira em geral, além dos profissionais, ok? Bom, você já viu e a gente já falou sobre essa tabela de resumo sobre as orientações iniciais do dimensionamento. Então nós temos o sistema de classificação de pacientes, paciente cuidado mínimo, cuidado intermediário, cuidados de alta dependência, semi-intensivo e também os intensivos. É de acordo com essa parametrização que a gente vai utilizar para se basear para calcular literalmente o dimensionamento de enfermagem, ok? Então o primeiro passo, vamos falar dos passos específicos. O primeiro é identificar a unidade que vai se realizar o cálculo para o dimensionamento. Como assim? Qual a unidade, professor? A clínica cirúrgica, se vai ser na clínica médica, se vai ser na pediatria, ok? Então para cada tipo de serviço vai ser realizado um dimensionamento de enfermagem. Tá claro ou não? Ok? Entendeu esse primeiro passo? Ótimo. Definimos então qual é a clínica, vamos para o segundo passo. Identificar o total de leitos e unidades. Quantos leitos tem disponíveis naquele setor, ok? É bastante importante eu entender isso. Ah, tem 30, tem 50, tem 20. Ou seja, esse total de leitos ele vai ser, obviamente, um indicador importante para a gente seguir os próximos passos. Terceiro passo, identificar os números de leitos ocupados, ok? O que significa? Exemplo, tem 20 leitos, mas todo dia está lotado com 20 pacientes todos os dias, ok? Ou não, fica ali sempre 5 vagos, por exemplo, e aí tem uma lotação em torno de 15, né, leitos ocupados quase todos os dias. Então, a partir desse dimensionamento, o enfermeiro ou enfermeira ela vai dimensionar, fazer uma média literalmente no mês para entender esse processo de ocupação, digamos assim, ok? O quarto passo vai ser classificar os pacientes internados por tipo de necessidade. Lembra que a gente falou dos pacientes de cuidados mínimos, cuidados intermediários, cuidados de alta dependência, semi-intensivos e intensivos, que é de acordo com aquela parametrização que falamos nas aulas anteriores, ok? Então esse é o quarto passo. E aí nós vamos ter aqui como exemplo, um exemplo bem simples, numa unidade de clínica cirúrgica,
Número de leitos 30, como um exemplo aqui nessa clínica, e a cada dia, então dia por dia, durante 30 dias, vai ser feito o levantamento e o registro para se ter um histórico, para se calcular o dimensionamento de maneira adequada. Então eu vou ter a quantidade de leitos ocupados, é 30 no total, mas esse dia teve 28, no outro dia teve 23, paciente cuidado mínimo teve 13, no outro dia teve 10, de intermediário teve 4, no dia teve 4, 6 e 6, ok? Semi-intensivo, 2 e 3, semi-intensivo também, ou paciente que deveria, obviamente, ter um cuidado mais intensivo, 0, ok? Então, nesse tipo de aspecto, o enfermeiro e enfermeira vai fazendo um registro dia a dia sobre essa classificação dos pacientes, ok? Quinto passo, estabelecer a taxa de ocupação mensal e a taxa de ocupação também anual dessa unidade. Então ele vai estabelecer a taxa de ocupação mensal e a taxa de ocupação anual para entender se aquele cálculo ali que foi feito de mencionamento é o correto ou não para o ano inteiro. Por quê? Se ele se basear simplesmente num período, por exemplo, onde tenha pandemias, onde tenha endemias num determinado município ou uma determinada região, tá? Do município ou talvez de uma região do país, o cálculo ele pode ser feito de maneira errada, porque ele levou em consideração não o ano inteiro, ele levou em consideração um período que era mais complexo, ok? E aí nos outros anos, os outros 11 meses, por exemplo, do ano, vão ter muitos profissionais para poucos pacientes, executando literalmente as suas atividades. Entendeu a lógica da disparidade? Então o dimensionamento ele vai levar em consideração a taxa de ocupação mensal, mas também a taxa de ocupação durante o ano anterior inteiro. Qual que vai ser a fórmula da taxa de ocupação? Total de leitos ocupados no período que está se calculando, dividido pelo total de leitos disponíveis no período. Simples assim, vezes 100. Aí eu vou ter uma porcentagem, ok? E aí, fazendo um exemplo, nós fazendo todo o levantamento específico, temos aqui uma taxa de ocupação, que é o número de leitos ocupados, dividido pelo total de leitos vezes 100. Aqui temos um exemplo, que esse total aqui deu 819 leitos ocupados, dividido por 900 leitos disponíveis no período todo, nesse caso aqui no mês inteiro, ok? Vezes 100, então essa taxa de ocupação foi 91%. Entendeu a lógica? Isso vai ser um passo aqui importante. Sexto passo, calcular o total de horas de enfermagem necessários. Você viu nas aulas anteriores que temos parametrização de acordo com o nível do paciente, de atendimento de enfermagem, lembra? E o total de horas de enfermagem é o somatório das horas necessárias para assistir os pacientes, de acordo com as necessidades, em atender principalmente as suas próprias necessidades humanas básicas, ok? Bom, nesse caso vamos evoluir para o passo 6 e vamos calcular o total de horas de enfermagem, onde eu vou levar em consideração o número de pacientes cuidados mínimos vezes 3,8, pacientes intermediários vezes 5,6, paciente semi-intensivo vezes 9,4, mais o paciente intensivo também vezes 17,9. É um cálculo já estabelecido na fórmula para se seguir em calcular a taxa, literalmente, ou total de horas de enfermagem, tá bom? Sétimo passo, calcular o índice de segurança técnica, que é literalmente um parâmetro que é estabelecido para ter sempre uma folga a mais, literalmente, em relação ao cálculo que se chegar da quantitativa de profissionais. E o índice de segurança técnica, ele é muito importante para trazer cobertura, principalmente nas ausências dos trabalhadores. Falta, chegar atrasado, a ausência, por exemplo, por conta de licenças e outros tipos de processos que podem existir, ok? O índice de segurança técnico, ele não poderá ser inferior a 15%. Grave essa porcentagem, tá? Não poderá ser inferior a 15%. Exemplo, se foi feito o cálculo ali, conforme a fórmula que a gente mostrou anteriormente, e chegou a qualquer porcentagem menor de 15%, ele vai ser elevado a 15%, eu vou utilizar o 15%. Entendeu a lógica? Agora, se o cálculo chegou a mais de 15%, eu vou utilizar o cálculo real onde se chegou. Essa é a lógica importante que a gente tem que levar em consideração pelo parâmetro da própria resolução, ok? Então o índice de segurança técnico, ele é obtido somando-se a taxa de absenteísmo à taxa de ausências por benefícios. Isso que é literalmente o índice de segurança técnico.
Situações em que poderá ser aumentado. Então, quando 60%, por exemplo, ou mais, dos profissionais de enfermagem daquela instituição, na internação, estiver acima de 50 anos ou mais, 10% do IST na unidade, ou seja, 25% vai ser acrescido, ok? Então, se eu tiver 60% ou mais dos trabalhadores que tenham mais de 60 anos, eu vou acrescer 10% no IST final, ok? Então, oitavo passo, identificar a jornada semanal de trabalho, que é bastante importante, que vai levar em consideração também a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem. E se a unidade contar com mais de uma jornada semanal, ok? Utilizar o cálculo da jornada com maior prevalência, qual é a mais frequente, ok? Nono passo, calcular a constante de Mariano, que é uma constante específica da unidade de internação. O cálculo específico leva em consideração essa fórmula, onde a constante de Mariano da unidade de internação é feita por os dias da semana vezes o índice de segurança técnico dividido pela jornada semanal de trabalho, tá bom? E o 10º passo é calcular a quantidade de pessoal, literalmente, que é o QP daquela unidade. Quantidade de pessoal vai ser igual, então, ao total de horas de enfermagem vezes a constante de Mariano, que a gente visualizou anteriormente. E o 11º passo é distribuir a quantidade de profissionais de acordo com essa porcentagem que a gente chegou anteriormente, pré-estabelecida aí pelos técnicos e auxiliares de enfermagem e também pelos enfermeiros, como a gente viu. E aí nós vamos ter que, pelo tipo de cuidado mínimo, exemplo, 3,8 horas de enfermagem, e aí eu tenho aquela porcentagem relacionada ao mínimo e máximo de enfermeiros. Então, lembrando que o mínimo é 33% de enfermeiros, e o mínimo de auxiliar técnico de enfermagem vai ser 63%. Professor, posso aumentar? Posso, mas o máximo vai ser 37% e o máximo aqui 67%, ok? Para ter esse parâmetro. Então, eu sempre vou utilizar o mínimo para justamente favorecer esses processos. Aquele cuidado intermediário, eu vou ter então 5,6 horas de cuidado necessário. 33 mínimos vão ser enfermeiros, 66% da equipe vão ser técnicos e auxiliares. No semi-intensivo e intensivo, aumenta aquela carga horária, lembrando a porcentagem mínima de 42% e 52%. E aí eu tenho 54%, 44% para técnicos e auxiliares. No caso, só técnicos, que aí os auxiliares não entram no semi e no intensivo. Como você lembra dessas questões das aulas anteriores, ok? Lá na resolução, então, nós falamos aí os passos básicos, 11 passos básicos para a gente fazer o cálculo adequado, correto, sobre o dimensionamento de profissionais de enfermagem. Então, vimos nessa aula a parte 3 do item 6 do seu material a respeito do dimensionamento do profissional de enfermagem ou da equipe de enfermagem na instituição de saúde, ok? Temos mais alguns exemplos bem práticos para a gente visualizar nas próximas partes, ainda na próxima aula. Obrigado pela tua atenção e até lá!